Olha que coisa mais linda de escutar, de ouvir, de curtir, de ver. Olha, Aline Calixto, Flor Morena, que maravilha. Clipe oficial, conduzido, dirigido e feito no Pelourinho. Ô meu caro Canjo, seja bem-vindo. Olha a princesa lá da Itália, que alegria vê-las aqui. Parabéns, sejam muito bem-vindos, maravilha. Hoje vamos ter aqui um campeão de motivação. É o Richard Macedo, que escreveu um livro recente. Oh, que legal, olha ela dançando, olha. Podemos ouvir mais 30 segundinhos, já vamos começar o nosso bate-papo. Vou fechar aqui o som agora, que é para a gente não ter dificuldades. Muito bem. Aguardando a chegada de Richard Macedo, escritor, palestrante, bombeiro, pai de família, enfim, uma infinidade de coisas, de atividades, que escreveu recentemente, lançou o seu livro. Como é que é o nome do livro? Meu Deus do céu, não estou brincando, não. Eu tenho que lembrar aqui que eu não quero falar nada errado. O livro exatamente, eu sei aqui, A Parte Que Me Farta. Gente, é algo simplesmente fantástico. Eu já li um pedacinho do livro. Ele traz uma infinidade de situações interessantes, motivacionais, curiosas, nos ensina muita coisa e o Richard vai vir para falar sobre isso. Eu tenho inclusive aqui perguntas dos fãs dele, né? Pessoas que sabiam que nós íamos estar juntos aqui hoje e que disseram assim: eu quero participar, professor, eu quero que faça lá para ele algumas perguntas. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos contribuir, vamos fazer as perguntas assim que o Richard adentrar o nosso espaço. Só estou esperando ele chegar e falar: tô aqui, professor. E aí a gente começa. Tá bom? Porque se o Richard, de repente, não chegar agora, ele vai chegar daqui a pouco, com certeza. Ele já chegou, ele está aí, ó. Richard, meu velho, já está pedindo para adentrar. Isso é muito legal, muito bom. Então deixa eu fazer aqui o seguinte. Vou aqui dizer a você o seguinte, olha para lá. Aceitar a entrada do Richard para saber tudo sobre você, sobre o teu livro e por que você escreveu esse livro. Eu já te aceitei, meu velho, entra. Venha nos ver. Venha. Cadê você? Já está aí. Vamos lá. Você é meu cronista. Boa noite, meu velho. Só tem um detalhe, eu não estou lhe vendo. Você está me vendo, legal? Estou lhe vendo. Pois é, eu não consigo vê-lo. Não é a primeira vez que isso acontece, velho. Não é a primeira vez. Nós já tivemos, vou pegar aqui o outro celular, vou verificar se eu consigo entrar aqui no outro celular para ver se eu lhe vejo por aqui. Senão nós vamos ter que levar nessa do jeito que está, viu? Tranquilamente, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Eu vou ver aqui. O pessoal que está aí nos assistindo, será que estão nos vendo os dois juntos? Que eu só estou vendo a mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu já vou lhe dizer aqui agora. Aqui, eu já vou saber aqui como é que nós estamos. Espera aí só um minuto. O pessoal que está online aí, está conseguindo ver os dois ou está só aparecendo um dos dois? Só estou vendo a mim. Olha, acabei de ver que nós estamos no celular do pessoal, nós estamos juntos, os dois. Só que, olha, eu estou sozinho aqui, mas espera aí que eu vou vê-lo aqui eu vou vê-lo aqui no meu computador, você quer saber? Para poder saber o que está rolando, pelo menos, né, velho? Pra não ficar de bobeira aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu encontro aqui. Richard, já está ao vivo aqui o professor. Espera aí um minutinho. Ó aqui, velho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Nesse celular nós estamos. No que nós trabalhamos aqui não se vê nada. Inacreditável, velho. Inacreditável. Olha aí. Nesse celular nós estamos. No que nós trabalhamos aqui não se vê nada. Vamos fazer o show. Vai, tudo bem, tudo bem. Vou baixar o som desse daqui para não atrapalhar. O senhor quer entrar Pronto, vamos começar. O senhor fecha a live, entra nesse outro celular e reabre a live. Não, mas acontece que o outro celular não é o meu principal canal. O meu principal canal é nesse celular aqui, você entendeu? Então vamos ficar com calma, eu vou vê-lo aqui vamos assistir aqui no meu computador, vou poder vê-lo aqui, tá pronto, já estou lhe vendo aqui de boa, tá tudo cheio de legal. Aqui o Leão dos Trópicos também chegou para nos ver. Meu caro, eu tenho algumas perguntas de pessoas que mandaram para cá, que são com certeza pessoas que lhe conhecem, ou que se não lhe conhecem, lhe veem pelas redes sociais, e que querem saber algumas coisas.
querem saber do teu livro, querem saber de você mesmo. E a primeira pergunta, misturado aqui com algumas intenções minhas próprias, é o seguinte: o que foi que levou, ou o que foi que te levou a pensar, a se intuir e dizer assim, vou escrever um livro? E este livro que você escreveu, foi de repente, você começou a pensar e começou a escrever, ou veio ali matutando durante algum tempo, enfim. E também o seguinte, que as pessoas querem saber, que esse livro, o que nesse livro tem com a tua vida pessoal? Essa é a Vamos lá. pergunta. Tranquilo. Vamos Ó, lá. vamos lá. Portanto, vamos começar ali literalmente do começo, né? Para quem não me conhece, quem está aí na live, principalmente os seguidores aí do Professor Arroio, eu me chamo Richard Macedo, eu sou bombeiro militar, trabalho no Corpo Bombeiros Militar, então, assim, minha profissão, onde vou falar exatamente um pouco sobre isso, sobre o meu propósito, eu encontrei nessa profissão. Mas também sou um amante da filosofia. Adoro ler há muitos anos, desde muito novo, eu gosto muito de ler. As primeiras leituras que eu fazia eu gostava que eu tive contato na escola, foi com grandes poetas como Augusto dos Anjos, Machado de Assis, enfim. E aí eu já fui me encantando pela leitura, tenho como grande inspiração a minha mãe também, que é professora educadora, então que me fez também adentrar nesse mundo aí da leitura. E aí, professor, entrando um pouco dentro da minha história que conecta ao livro, e deixa eu mostrar ao pessoal o livro, ó. O livro é esse aqui, ó. O livro é A Parte que Me Farta, é o nome do livro. A Parte que Me Farta. A Parte que Me Farta é um livro que ele vai falar sobre busca por propósito de vida. Então, a grande proposta do livro é pegar na mão do leitor, por exemplo, então caminhar com o leitor junto à descoberta do seu propósito, ou pelo menos conduzi-lo para que ele possa encontrá-lo. E aí, Pois bem. quando o senhor pergunta sobre essa ideia do que me inspirou, eu passei por muitos anos da minha vida realizando uma atividade que eu não era tão satisfeito. Fazia algo que não me satisfazia de verdade. Sabe aquele sentimento que você acorda, por exemplo, eu costumo chamar de síndrome da vinheta do Fantástico. Não sei se você já ouviu falar nisso, né? Chega o domingo, você toca a vinheta do Fantástico no domingo, você pensa, poxa, amanhã vai começar tudo de novo, começar o mesmo trabalho. E aí você já se cansa em pensar que vai começar a trabalhar na segunda-feira. Então eu sofri por muito tempo com isso, realizando uma atividade que realmente ela não me fartava, ela não. E aí o trocadilho do livro é exatamente para falar sobre isso. Então muitas vezes as pessoas questionam Legal. o termo farta, né? Farta vem literalmente de fartura, né? De abundância. Então, e a falta vem de escassez. Então a ideia do livro é que a gente não busque do lado de fora o que nos falta, e busque despertar o que nos farta internamente para que a gente possa entregar e contribuir para o mundo. Então, a ideia principal do livro é essa. E o que me motivou a fazer foi exatamente isso. Uma vez que eu encontrei o propósito da minha vida, eu pensei, poxa, eu demorei muito para sentir isso que eu estou sentindo, que era realizar uma atividade onde eu tinha muito prazer, realizar uma atividade onde ela literalmente transbordava na minha vida, de modo que ela foi ganhando uma conotação na minha vida que ela foi fluindo e isso foi extremamente libertador, tanto da minha vida profissional como da minha vida pessoal. Tudo melhorou, né? Melhorou vários aspectos da minha vida, né? Desde a minha saúde física à minha saúde mental. Então, encontrar o meu propósito foi uma virada de chave da minha vida. Então, se eu puder ajudar de alguma forma as pessoas, foi meio que uma missão para mim escrever esse livro era eu posso compartilhar isso que eu vivi com algumas pessoas para que eu possa, de alguma forma, conduzi-las a sentir o que eu sinto, a sentir o que eu já senti também quando eu encontrei meu propósito. Sim. Aí me diga uma coisa, do momento que você começou a ter esses insights, esses pensamentos, digamos, transformar isso num sonho, posteriormente numa realidade, ou seja, num objetivo, quanto tempo levou isso? Há quanto tempo você ficou pensando até chegar o momento que começou realmente a escrever o livro? Eu sou aí é uma história já bem engraçada. Eu dizia que durou uma Copa, né? Porque foram 4 longos anos para que eu escrevesse esse livro. Entre 2019 e 2020, eu comecei a pensar nesse livro porque eu tinha um blog onde eu escrevia alguns posts nesse blog.
E aí eu fiz um ajuntado disso que eu falava exatamente sobre propósito. E aí, inclusive, o nome do livro seria Viva o Seu Porquê, que era viva o porquê junto ali com acento, né? Viva a sua razão, viva o seu propósito. E aí a ideia era essa inicialmente. Então eu escrevia muito sobre viva o seu porquê. Só que aí eu fiz uma coletânea desse material, porque eu queria criar um site próprio e tal. E quando eu fiz a coletânea desse material, eu vi que tinha muito material já. Eu disse, poxa, tem tanto material que já dá, basicamente aqui já dá para fazer um livro. E aí realmente eu fui imprimir tudo isso e fiz um ajuntado dos temas que eu tinha trabalhado e disse, poxa, dá para começar a escrever alguma coisa aqui com isso. E aí eu fui e comecei a literalmente escrever. Comecei a dividir o livro, né? Aí comecei a fazer literalmente alguns cursos e algumas leituras para exatamente me aperfeiçoar no pegar a arte de escrever, mas também transformar numa arte de um livro, né? Entender sobre storytelling, entender sobre a saga do herói, aquilo tudo que geralmente se usa tanto no cinema, como também, inclusive, em romances, em outros livros, onde você vai fazer esse passo a passo. E aí foi quando essa história foi começando, só que aí eu tenho grandes dificuldades também, eu sou um cara que eu sou pouco acabativo, eu começo muitas coisas, mas eu acabo poucas, a verdade é essa. Mas a minha sorte, grande sorte na vida, é que eu começo muitas. Eu sou uma pessoa muito destemida, eu sou bem corajoso, vamos dizer, nesse sentido. Então, às vezes, as Não, para coisas. ser bombeiro, meu caro, você militar. Bombeiro tem que ter coragem, tem que ir para cima, tem que enfrentar o fogo, tem que enfrentar as águas, enfim, as chuvas, os relâmpagos, tudo aquilo que a vida pode lhe proporcionar. Isso, E é natural isso. que após a tempestade vem a bonança, que são as experiências adquiridas, que é o conforto de saber venci mais uma e estou pronto para vencer outra. Mas agora eu quero lhe fazer outra pergunta, que agora são perguntas já vindas pelo meu WhatsApp e pelo meu Instagram. E espero que você possa responder aqui essas perguntas feitas. Eu não sei lhe dizer o nome, até porque vacilei nisso, não peguei o nome das pessoas. Ô, professor, Mas vamos deixa eu lá. só relatar uma situação aqui, o senhor. Eu não consigo ver as Porque pessoas tem a ver interagindo. justamente com isso, relatar situações. Vamos lá. Aqui chegou a Aruze, a professora Aruze. Pronto, Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda. Diga lá, meu caro. eu não consigo ver quem está online, eu não consigo ver o pessoal interagindo. Então, se tiver pergunta, alguma coisa, o senhor fala daí que. Porque eu não Vou consigo ter ver, não tá que passando aqui perguntar, para porque, mim. veja, eu não estou lhe vendo, como eu disse a você, estou lhe vendo aqui no outro celular. No meu aqui eu não consigo ver nada. Depois vou lhe mandar uma foto para você entender o que está rolando aqui. Beleza, Fica tranquilo. difícil, Tá mas pelo difícil. menos eu consigo vê-lo aqui, cabelinho arrumado, todo simpático e bonito, aí já me sinto melhor vendo assim. Porque, velho, é difícil você conversar consigo mesmo, olhando aqui como se fosse para o espelho, é como se eu estivesse É falando para o espelho. Mas, mesmo, enfim, é. complete o que você queria completar para que a gente possa fazer a pergunta relacionada, que é uma pergunta até parecida com o que você quer falar agora. Vamos Mas a lá. minha. Assim, eu vou até voltar, só para lembrar que eu não consigo ver as pessoas interagindo, eu não consigo ver quem entrou, eu não consigo ver se fizeram perguntas, não está aparecendo para mim. Então, se o senhor enxergar aí alguém perguntando alguma coisa, o senhor interage com o pessoal aí que eu não Sem consigo, dúvida. certo? Só para. Eu vou, então, o que vai acontecer é que eu vou, vez ou outra, vou lhe interromper mais vezes do que eu já interrompo, para Sem poder problema, fazer as perguntas. sem problema. Mas tranquilo. Você já quer ouvir a primeira pergunta Pode que ser, mandaram pode para a ser. gente aqui? Vamos embora. Então vamos lá. A pergunta diz o seguinte: deixa eu ver se eu compreendi também. Mestre Richard, isso sou eu que coloquei, porque ela disse senhor Richard. Você poderia nos explicar o conceito das esferas da vida que você cita no livro e como ela pode ser aplicada na prática? Gostei, velho, porque se nós estamos falando, por exemplo, de filosofia, e olha que eu estudo uma vez por semana filosofia na Irmandade a qual frequento, e se você não conseguir colocar em prática, no teu cotidiano, no teu dia a dia, na tua vida, essa filosofia, Perfeito. ela, na verdade, não vai servir para muita coisa. Porque Isso, filosofar é lindo, mas pôr em prática é mais lindo ainda. Então, eu isso. queria, você quiser, eu repito a pergunta, mas acho que você Não, entendi, entendeu. Nos entendi. diga, responda. Então, vamos lá. Vamos lá, eu não posso dar muito spoiler do livro, né? Para o pessoal poder querer ler o livro, mas vamos lá. Basicamente, o livro Vamos lá. para sintetizar a ideia de levar o leitor ao encontro do propósito, eu falo sobre três esferas, que são as que eu chamo de esferas da vida ou tríade da vida, que é para que, ou tríade do propósito, enfim,
que é a ideia para simplificar como a gente pode encontrar o nosso propósito de forma mais simples. Então, as 3 esferas, e aí eu vou dizer o nome das esferas, né? Mas enfim, é a esfera da realização única, a esfera dos dons e talentos e a esfera da contribuição. Aí vamos lá. A esfera da realização, e aí eu vou. Em algumas coisas eu vou cortando para não dar spoiler também, né? Mas na esfera da realização, qual é a ideia dela? É que nós possamos encontrar o que em nós realizamos e que nós sentimos literalmente realizados. Sabe aquela coisa que você faz que você não sente o tempo passar, né? Que a gente hoje em dia chama de estado de flow, aquele sentimento que você começa a fazer uma determinada coisa e você entra em imersão tão grande que você não sente o tempo passar. Né? Então, tipo assim, pronto, por exemplo, quando eu estou determinado tipo de leitura, eu entro num estado de concentração tão grande que eu vou embora. Mas já tem alguns tipos de leituras que eu faço que eu já não bem, fico amarrando ali, quero passar uma página rápida, outra coisa. Então, colocar isso em prática é você começar a entender o que você faz que gera essa realização em você, gera esse sentimento de que você gosta muito de fazer aquilo, certo? E aí no livro eu vou falar exatamente sobre isso, de modo que tenha-se um cuidado sobre essa interpretação. Porque, por exemplo, Sim. tem muita gente que vai dizer assim, eu adoro ficar em casa deitado assistindo Netflix, né? E a ideia não é essa. Essa realização que a gente fala é uma realização que ela é muito mais profunda e não tão efêmera. Ela é realmente profunda. E aí, aí tem a esfera dos dons e talentos. Depois, quando unir as 3, vai ficar mais fácil entender. Mas a esfera dos dons e talentos é o quê? E aí a gente entra um pouco na filosofia. Né? Platão ia dizer que todos nós, todo ser humano, ele vem ao mundo com uma razão e com um sentido pré-definido. Né? E quando nós somos movidos por uma razão e por um sentido, ou por uma razão e por um propósito, é como se em cada um de nós, e aí você vê que no livro é uma peçazinha de quebra-cabeça. Então no livro eu falo muito sobre o quebra-cabeça da vida, que cada um de nós somos uma pequena peça do quebra-cabeça da vida. E uma vez que eu não me encaixo da forma correta, eu não me encaixo com esse sentido e essa razão que Platão falou lá, e o que eu vou falar no livro é quando eu não encontro o meu propósito, quando eu não contribuo com o que de fato eu vim fazer no mundo, e aí você acredita que em Deus, em universo, e aí você vê lá que a sua espiritualidade vale conduzir, mas que você veio dotado de um sentido e de uma razão, você veio como uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da vida, e que a imagem do quebra-cabeça ela só será real e completa se você estiver bem encaixado. E aí o que a gente encontra muito hoje no mundo são pessoas que estão perdidas. Essas pessoas estão perdidas porque muitas vezes elas não encontraram o seu encaixe. Ou muitas vezes algumas pessoas elas se frustram muito no que vão fazer, porque muitas vezes é como quem já montou um quebra-cabeça sabe, você vai tentar encaixar uma peçazinha que ela parece caber ali, mas ela não cabe, você fica forçando. Então, às vezes, a gente força relacionamentos, a gente força situações de trabalho, enfim. Então, a ideia dos dons e talentos é que eu descubra quais são esses dons e talentos únicos que eu vim com eles na minha bagagem, no meu software inicial, vamos dizer assim, e que eu possa, que na última esfera é a esfera da contribuição única, e que eu possa, de uma forma única e singular, contribuir para o mundo. Então, resumindo, eu vou ver o que eu faço com a realização profunda, e aí isso vai apontar para os meus dons e talentos e para apontar para algo que eu faço com muita satisfação, que eu entrego com muita satisfação, e aí eu vou pegar esses meus dons e talentos, vou aperfeiçoá-los, aí a gente aperfeiçoa como? Cursos, treinamentos, autoconhecimento, tudo isso que foi a pergunta da pessoa aí, e eu vou empacotar tudo isso para contribuir com o mundo. Então, quando eu pego os dons que eu tenho e entrego eles para o mundo, eu empacoto isso eu estou vivendo o meu propósito. E automaticamente eu estou contribuindo para o mundo. Eu vim exatamente e eu me encaixei no quebra-cabeça da existência. É como se a engrenagem do mundo ela gire mais fácil porque você se encaixou no local dessa engrenagem onde era para você estar mesmo. Então isso é quando você sente que encontrou o seu propósito. Fantástico. Eu, pessoalmente,
Estou adorando te ouvir, toda essa parte a qual você se coloca aí, até porque eu, há cerca de 20 anos, comecei a descobrir, junto com os meus alunos, que todos nós, todo ser humano nasce com um dom, nasce com uma missão. Agora, meu caro Richard, eu estou convencido de que 95% da população nasce e morre sem descobrir qual é o seu dom, qual é a sua missão. Porque nós somos conduzidos por uma sociedade que quer que você saia de casa de manhã e volte à noite. Produziu o suficiente para chegar no fim do mês, ou seja, chega no dia 23, 24, você já não tem dinheiro mais, você já começa a pensar, o que eu vou deixar de pagar esse mês? Vai ser o meu cartão de crédito, ou vai ser o aluguel, ou eu vou pagar a prestação não sei do que, enfim. Porque é uma sociedade que faz com que a gente seja um escravo do sistema. Quanto mais eu produzo, quanto mais eu compro, mais tempo eu vou estar trabalhando para pagar isso tudo e é capaz de eu morrer e não pagar. Agora, voltando à questão do dom e da missão. Porque eu acredito, sim, que no momento em que nós nascemos, nós recebemos algo divino, que é o dom. E, repito, a maioria de nós não descobre. Como é que nós descobrimos o dom? Em momentos, em situações de dor. É quando a pessoa, em situações as quais está desesperada e começa a imaginar e ter ali insights e começa a querer produzir. Exato. E aí nós temos histórias fantásticas como Silvio Santos, como o dono dos Habibs e outros mais que depois de estarem ali com uma situação terrível chegaram à conclusão eu tenho que fazer alguma coisa e se descobrem talentosos para alguma coisa. Exato. E Isso é você vem importante, trazendo professor. esse detalhe que é muito importante. O propósito de cada um também se descobre com o tempo. As pessoas não pensam no propósito, elas falam em objetivo. Propósito é um pouquinho diferente, que é o que você Isso. explica aí. E o detalhe de nós melhorarmos a nós mesmos. Na minha irmandade, isso é chamado de lapidar a pedra, ou seja, nós nos consideramos uma pedra bruta, como se fosse um diamante, que deve ser lapidado. Vem através do que você falou: conhecimento, estudo, trabalho, experiência. E com o passar dos anos, com a maturidade, essa pedra vai ser polida. Isso. Agora, não é da noite para o dia, meu caro. Nós estamos Exato. vivendo hoje momentos, até tem uma pergunta aqui para você, estamos vivendo momentos assim que as pessoas querem da noite para o dia ou do dia para a noite enriquecerem, sonham que vão ter muito dinheiro através da internet, e nós estamos vendo aí uma infinidade de charlatões, inclusive estelionatários, fazendo divulgações na internet de cursos milagrosos, medicamentos Isso. milagrosos, e coisas assim que você... Por isso que eu queria ter falado contigo, porque o teu livro é um livro que fala daquilo que nós chamamos de realidade, Professor, onde as pessoas aprendem um que é possível, mas trabalhando. Diga, meu. detalhe importante do que o senhor falou, né? Quando o senhor fala, ó, 95% das pessoas elas não encontraram o seu propósito. E aí é exatamente onde eu vejo o quanto, de alguma forma, eu posso contribuir com esse livro, né? O quanto esse livro, a parte que me falta, pode contribuir exatamente para que mais e mais pessoas possam descobrir isso. E aí, eu conversava essa semana com uma pessoa e essa pessoa dizia assim, mas Richard, eu há muitos anos trabalho num determinado local que essa pessoa comentou, e ela disse que não se sente satisfeita com isso, né? E aí é a realidade, inclusive, da grande massa dos brasileiros. Muitas pessoas trabalham em vários locais, onde realmente, até no meu livro, eu uso esse termo assim, elas trabalham nem para pagar o boleto, para pagar as contas do dia a dia. E tá tudo bem. O que eu quero desmistificar, inclusive no livro, e que quem tiver a oportunidade de ler o livro vai entender que o que eu quero desmistificar é a ideia de que propósito está relacionado à vida profissional. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode exatamente, por exemplo, trabalhar durante o dia para pagar suas contas e tudo, mas seu propósito está em outras coisas. Está em você contribuir com uma entidade social, seu propósito está em você fazer a vida dos seus filhos uma vida melhor, você pode contribuir cantando na comunidade que você faz parte, você pode, enfim. Então, o nosso propósito não necessariamente está relacionado. Se o senhor chegar para 95% das pessoas, perguntar qual é o seu propósito, todas elas vão falar em trabalho. E é exatamente porque as pessoas estão perdidas. Exatamente por conta disso, por atrelar o trabalho, a vida profissional com propósito. Pode ser os dois? Pode, mas não necessariamente é. Então, assim, a grande ideia é essa. Por quê? Porque realmente, se eu coloco o propósito como algo, como o senhor falou aí, que
Muitas pessoas se usam na internet para relacionar sucesso a uma vida feliz, e que a gente sabe que isso não é verdade, mas as pessoas querem o tempo todo associar sucesso. Parece que tem um pacote que ele é entregue a gente, né? A felicidade ela vem empacotada, né? Tenha sucesso, respeito e muita gente nas suas redes sociais. Pronto, é o pacote para o sucesso, que também é o pacote para o fracasso. Por quê? Porque no meu livro eu falo um pouco sobre isso. E o senhor falou sobre isso, eu achei isso extremamente interessante, de que entender que eu só vou conseguir me tornar um ser humano melhor através do fracasso. O fracasso, existe um capítulo no livro que vou falar exatamente sobre isso, só sobre o fracasso, como o fracasso ele pode ser bom Daqui a para pouquinho a você nossa vai vida. falar desse capítulo. Eu sei que você É. não gosta de ler um capítulo do livro, mas é interessante que você leia o trechinho depois. Que eu quero mandar uma boa noite aqui para o advogado Edinaldo Oliveira, que está aqui nos prestigiando, um aluno fantástico, dedicado, estudioso, gosta de aprender, e é o que você está falando aí, meu caro. Sucesso é algo muito relativo, porque hoje entende-se que ter sucesso é ganhar dinheiro, é ter dinheiro. Então, sabe, você tem uma conta gorda porque você herdou alguma coisa dos pais ou de alguém, é sucesso. Isso não é sucesso. Sucesso é algo que nós levamos no peito, levamos no coração, se a gente puder falar assim, porque é uma satisfação muito pessoal. Olha, que sucesso, que alegria, que felicidade. Enfim, o que eu quero que você fale um pouquinho agora dessa questão, desse capítulo desse livro, porque a pergunta que me fizeram aqui, eu vou ver se eu leio para você. No livro, essa pessoa deve ter lido já. Você fala sobre as armadilhas sociais. Quais são essas armadilhas e como podemos evitá-las? Olha o detalhe. Eu não sei exatamente. Você entendeu essa pergunta, Richard? Entendi. É outro trecho do Pronto. livro, das armadilhas sociais. Nas armadilhas sociais, Pronto. Fale um pouquinho para a gente aí. pronto. Nas armadilhas sociais, há um ponto do livro onde eu vou falar exatamente isso. Nós vivemos numa sociedade onde ela não sabe mais lidar com o fracasso. A juventude ela não sabe mais lidar com o fracasso, né? Mas o Então, fracasso é o sucesso. É exato, quando a né? gente aprende. É porque os somatórios de fracassos é que vão gerar o sucesso, né? Se você perguntar a Thomas Edison quantas vezes ele fracassou para Duas construir a mil, lâmpada, 3 mil. ele vai dizer assim: na verdade, eu não fracassei, foram só tentativas que não deram certo, né? É o quê? Pronto. É ressignificar o fracasso. Só que o que é que acontece? Nós vivemos numa sociedade, quando eu falo das armadilhas das redes sociais, eu falo exatamente sobre isso. Nós vivemos numa sociedade que automaticamente, de uma forma, de uma busca incessante dopaminérgica, de prazer imediato, vamos dizer assim, de sensação de prazer imediato, a gente está sempre atrás de uma nova visualização, um novo like, de mais seguidores. Só que automaticamente a gente vive numa vida de comparação. Por quê? Porque a gente sempre está vendo recortes da vida perfeita dos outros nas redes sociais, enquanto a nossa vida está aquele palco da realidade, os bastidores do que está acontecendo de fato na nossa vida. E o grande perigo disso tudo, dessa armadilha, é que, tal qual um animal que cai numa armadilha que ele não se percebe, nós não nos percebemos. A grande maioria das pessoas acha que sim, mas isso ocorre de forma subconsciente. Eu estou lá olhando, ó, passando o Reels, ou seja o que for, e o próprio mecanismo de busca, os robôs dos algoritmos das redes sociais, eles vão entregar para a gente só o que a gente quer. E o que a gente não quer, a gente tira. E automaticamente o algoritmo ele entende que você não quer, ele não lhe entrega. E aí automaticamente tudo que vem que não me satisfaz, eu coloco para o lado. Então, automaticamente eu vou me tornando uma pessoa que eu só quero o que literalmente me causa prazer. Então, automaticamente, quando eu vou para as relações pessoais, que eu recebo frustração, recebo crítica, recebo alguma coisa, eu faço que nem eu faço na tela do celular. Retiro de perto. Então, existe uma dificuldade muito grande nas relações hoje. Exatamente por isso. Você pode ver que você vai para uma mesa, um restaurante, alguma coisa, está todo mundo mexendo no celular. Por quê? Porque a interação humana, ela muitas vezes, ela tem se tornado, e que não é verdade, mas ela tem se tornado desprazerosa,
porque gera-se o comparativo com as redes sociais. Nas redes sociais tudo é muito bom, tudo é maravilhoso e você está sob o controle de tudo. E nas relações pessoais você não tem você não tem controle do que o outro vai dizer, você não tem controle de como o outro vai reagir, você não tem controle de que o outro vai oferecer a você a dopamina o tempo todo, o prazer o tempo todo que uma tela de celular oferece. Só que automaticamente, quando você vai para a tela do celular, você se torna muito ansioso. Por quê? Porque sempre vai ver alguém com mais curtidas, com mais seguidores, com mais visualizações. E aí você se sente como? Você se sente, de alguma forma, ansioso, Autoestima baixa, autoestima inferior, baixa. o E outro é aí a gente vai melhor. vendo as inúmeras patologias que vão surgindo cada dia mais relacionadas às doenças psicossomáticas enfim. Então a É ideia verdade. da. Isso é, inclusive, uma situação que atinge um percentual enorme da população mundial, que é em relação à depressão. Hoje nós temos aí, em graus diferentes, 40% a 45% da população mundial sofrendo de depressão, provocado ou provocados pela internet, provocados pelo celular, provocados pela rede social. Porque as pessoas, Richard, hoje, ao invés de se compararem com si mesmo, tipo assim, onde eu estava há 5 anos, onde eu Isso. estou agora, eu estou muito melhor do que eu estava 5 anos atrás, eu tenho muito mais conhecimento hoje, eu li muito mais livros, enfim, isso eu estou falando de mim agora, me sinto melhor, apesar de mais idoso, mais velho, eu me sinto melhor. Então, essa comparação com outras pessoas não lhe leva a lugar nenhum. Isso não funciona, não é dessa maneira. Nós podemos ter exemplos, eu vou dar aqui um exemplo banal, Mário Sérgio Cortella, um grande palestrante, um grande pensador, escritor como você. Claro que eu me espelho nele quando quero fazer uma palestra, mas eu não me comparo, porque ele está num topo com o qual eu ainda não alcancei. Então eu não vou ficar aqui me preocupando em querer ser como ele. Eu olho para ele e digo, poxa, vou trabalhar para um dia chegar lá perto, mas não me comparar. E não me sinto inferior em momento algum. Isso. Eu me sinto a pessoa normal como qualquer outra. E a rede social, como você vem dizendo, realmente cria na cabeça de muita gente essa dependência. Tenho que alcançar um número X de likes, tenho que ter um número X de seguidores, preciso isso, preciso aquilo, é incrível. Mas eu quero lhe fazer uma outra pergunta, meu caro Richard, e eu peço até a você perdão, porque não sou eu, são os teus admiradores. Eles mandaram aqui, ainda tenho mais 2 perguntas aqui, aliás, eram mais, mas separei algumas, inclusive a que eu fiz anteriormente, achei um pouco complicada, mas você tirou de letra. Vamos lá, tem mais uma aqui. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao tentar encontrar seu próprio propósito? Rapaz, isso é de uma profundidade incrível, porque nós sabemos que nós, seres humanos, já falei em 95%, não descobrimos com facilidade qual é o propósito, qual é o nosso dom. E por vezes, você sabe disso, lendo um livro, como é o caso desse livro que você lançou, A Parte que Me Farta, lendo um livro como esse, assistindo um filme que fale de temas como esse, ou conversando com alguém como você, uma simples conversa, pode despertar e a pessoa descobrir, poxa vida, eu tenho que esse talento e vou ver se realmente é assim. E começa a fazer alguma coisa, que o maior problema nosso é pensar, 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 mas não atuar. Então, ao invés de pensar demais, comece a agir a mais. Agir, 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 e vai, digamos assim, peneirando aquilo que interessa e vai trabalhando de maneira a descobrir o seu propósito, o seu dom, enfim, aquilo que vai fazer. Então, você entendeu a pergunta, não entendeu, meu caro? Vou repeti-la porque eu completei. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao tentar encontrar seu próprio propósito? Pronto, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar sobre o meu propósito, que é interessante isso. Às vezes as pessoas me questionam assim, mas qual é o seu propósito? Meu propósito de vida, eu vou contar a história para que vocês possam entender. Eu fui um adolescente, um jovem que por muito tempo tive dificuldades de estudo Por quê? Porque eu sou portador de TDAH, então eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu tive uma adolescência difícil, né? Na minha adolescência, por exemplo, e isso, vou dar um spoiler do livro lá, mas eu conto, né?
Eu repeti, que na época chamava de quinta série, né? Eu repeti a quinta série 3 vezes. Eu tinha muita dificuldade de estar sentado numa cadeira, literalmente. Sabe aquela criança que não aguentava ficar sentada? Era eu. Então eu era extremamente hiperativo, né? Eu perdi o foco com muita facilidade. E, logicamente, ainda sou essa pessoa. Só que sou uma pessoa hoje que tem um pouco mais de autoconhecimento, sou uma pessoa que, né, procura me tratar, aquela coisa toda, e eu tenho isso não controlado, mas hoje muito mais estável de quando eu era criança. Mas aí o que acontece? Quando eu fui me tornando adulto, eu também fui passando por vários trabalhos e me frustrando. Entrava num trabalho, não gostava, e não me sentia bem, ia para outro e tal. Até que nunca tive um sonho de ser bombeiro, né? Como a gente já falou aqui, eu sou bombeiro militar, sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar aqui na Paraíba, 15 anos já. E aí, quando eu vi um concurso para Olha, bombeiro, o eu disse, Léo poxa, Paiva está dizendo que tu foste sempre arteiro. eita, Léo do Valentina, cabo bom danado. Eu não estou vendo as pessoas aqui, eu não consigo ver, professor, como eu disse assim, eu não consigo ver Não, quem por está isso que eu te escrevendo. bloqueei agora, é por isso que eu interrompi Pronto. para lhe falar. Eles estão falando E alguma aí, coisa, eu lhe digo aí. realmente, Léo é uma pessoa que viveu a infância comigo, então sabe realmente do que eu estou falando. E aí, o que acontece? Quando eu vi um concurso para bombeiro, eu escrevi. Mas nunca sonhei em ser bombeiro e ser militar, nada disso. Mas me inscrevi. Só que quando eu me inscrevi, que eu não passei a primeira vez, eu insisti, porque eu queria falar sobre muita estabilidade, aquela coisa e tudo, mas eu confesso que era unicamente para ser concursado, só. Só que o que acontece? Eu passo no concurso. Quando eu passo no concurso, que eu começo a formação, eu me encanto. Eu me encanto de uma forma assim que eu dormia pensando em ser bombeiro, os treinamentos, eu estudava para tentar. E aí, automaticamente, eu comecei a ver que o meu foco tinha aumentado, eu conseguia passar muito tempo lendo coisas sobre. E aí foi exatamente aquela primeira pergunta das esferas. A realização, a realização única ali, né? E a realização profunda. E eu me realizava estudando, lendo tudo, a ponto de que eu me tornei bombeiro e tudo tal, e fui sempre apaixonado demais pela profissão. E aí, exatamente, quando você vive o seu propósito, a tendência é, quanto mais você ama o que você faz, mais o que você faz transborda. E aí, automaticamente, eu comecei a ser convidado a ministrar palestras em escolas, e depois comecei a ministrar palestras em empresas, e aí, Que automaticamente, isso foi maravilha. também se tornando uma segunda fonte de renda para mim, aí nasceu-se uma empresa que foi criada, que é chamada S2 Treinamentos, onde a gente ministra cursos e treinamentos na área de segurança do trabalho, e que o meu propósito está nisso, o meu propósito está em salvar vidas, literalmente. Eu salvo vida hoje como bombeiro militar que sou, e também salvo vida de trabalhadores que vão trabalhar, vão labutar lá no seu ambiente de trabalho, mas que nós garantimos com treinamentos e cursos que eles possam voltar para o seu seio familiar, para que ele possa voltar para sua esposa, para que aquele trabalhador ele não sofra uma queda em altura, ele não sofra um choque elétrico, ele não sofra um acidente de trabalho, para que impossibilite ele de viver a sua vida. Então, o meu grande propósito hoje é isso. E aí, interessante que, por exemplo, a escrita do livro em si não literalmente está totalmente atrelada ao meu propósito. A escrita do livro é basicamente como aquilo que eu falei, eu posso trabalhar e à noite eu posso viver meu propósito. A escrita, para mim, é unicamente a expressão, a gratidão a Deus e ao universo por tudo que aconteceu na minha vida. Então, se de alguma forma eu posso salvar a vida de alguém com o livro que eu escrevo, isso está transbordando dentro do meu propósito. Mas aí, quantas dificuldades foram isso? Aí eu volto para aquela lá no início que o senhor me fez, né? Foram 4 anos para escrever o livro. Realmente o fato de eu ter TDAH, então eu tenho muita dificuldade de parar, de escrever. Então, às vezes, eu escrevo sem parar, nem corrijo português, nada, vou escrevendo, porque senão, se eu perder o raciocínio, eu me perco. Então, eu saio escrevendo, escrevendo, escrevendo. Só no final eu vou ver o que eu errei, uma letrinha, alguma coisa do tipo. Então, isso é um trabalho assim, redobrado muitas vezes. Então, houveram muitas dificuldades. Inclusive de pessoas que desacreditaram, inclusive, né? Pô, tu vai escrever um livro, só o que é que as pessoas vão falar e tudo e tal. Eu digo, não sei o que as pessoas vão falar, mas eu vou escrever. Eu estou com vontade de escrever. Então, o livro nasceu dessa vontade. Interessante isso que você acaba de falar, Richard. Em algum momento, e eu agora falo até um pouquinho de mim também, em algum momento você teve essa preocupação do que as pessoas poderão falar quando souberem do meu livro? Você chegou a pensar nisso? Ficou, assim, digamos,
não medroso, mas aquele receio, será que vão gostar, será que não vão gostar? Ou você encarou isso com naturalidade, vamos para cima, vamos É fazer o e acabou a conversa? seguinte, é Diga. uma coisa que eu aprendi. Primeiramente, é impossível não pensar, né? Eu disser que eu não pensei nisso, Pronto, que que qualquer pessoa não seja, pensou beleza. nisso, né? Todo mundo, eu acho que lá no fundo fica com receio, né? Fica. Só que o que foi que eu pensei? Por exemplo, uma live como essa aqui que a gente está fazendo. Se a gente consegue atingir uma única pessoa nessa live, se a gente consegue de alguma forma contribuir com a vida de uma única pessoa, a live já valeu tudo a pena. Então, se eu escrevo meu livro e eu recebo 999 críticas, mas uma pessoa mudou a trajetória de sua vida com uma frase que ela viu no livro, com uma coisa, isso já pagou tudo. Então, assim, eu refletia muito sobre isso no sentido de que eu tive um sentimento há uns meses atrás, quando eu comecei a falar do livro, eu tive um sentimento que algumas pessoas próximas a mim, pelo fato de elas me conhecerem com maior profundidade, conhecerem de alguma forma minhas vulnerabilidades, meus defeitos, a minha humanidade, vamos dizer assim, essas pessoas elas foram as pessoas que mais tiveram um receio com relação ao livro. E aí, de uma forma muito linda, eu confesso ao senhor, assim, eu vou dizer até de forma mais emocional isso, de uma forma muito linda, eu me deparei com uma passagem que falava, né, e não quero nem falar sobre a questão religiosa, mas uma passagem que falava o seguinte, que num vídeo que mostrava que só houve um local que Jesus Cristo não conseguiu fazer nenhum milagre. Em toda a Bíblia, onde Jesus passou, ele operou prodígios e milagres. O único local onde Jesus não operou prodígios e milagres foi na cidade de Nazaré. Jesus de Nazaré não conseguiu operar milagres em Nazaré. Por Ou quê? Porque o seja, povo de Nazaré santo de casa não faz é milagre. exatamente isso. É exatamente isso. Então, a única sensação que eu senti que mais me incomodou foi essa, de que as pessoas ao meu redor, de verdade, foram as pessoas que. Porque eu confesso que a gente fica naquela ansiedade de, pô, seus amigos vão adquirir seu livro, as pessoas ao redor. E eu vi que o receio das pessoas mais próximas assim, eu confesso ao senhor que eu senti isso. Mas essa palavra, ela me confortou muito, de achar de saber que é o seguinte, se alguém pretende ou prefere me julgar ou alguma coisa do tipo, tá tudo bem. Na vida vai ter sempre alguém que vai estar fazendo esse tipo de coisa. E eu não vou deixar de entregar o que eu acredito, pensando no que as pessoas vão achar. Agora você me fez lembrar uma história pessoal que tem a ver com a família. Quando eu cheguei, depois de alguns anos em São Paulo, já morando fora alguns anos, conversando com meu irmão, que o Deus o tenha, já falecido, conversando com ele, eu disse, olha, velho, quero te mostrar o meu diploma de Direito. Eu sou formado em Direito. Ele olhou assim para mim e disse, você, burro do jeito que você é, então veja você como são as coisas. Rapaz, Enquanto criança, eu também tinha dificuldades nas escolas, por acaso repeti um ano, você disse que você repetiu 13, eu repeti um, enfim, normal naquela época, repetir, não alcançava as notas, tinha que fazer novamente, hoje todo mundo passa até chegar na faculdade. E aí você está ali achando que o teu irmão consanguíneo, que vive contigo, viveu contigo a vida inteira em casa, que vai compartilhar da tua alegria. E ele me falou isso. Fiquei mais marcado por isso do que tudo que ele fez por mim depois, que ele fez muito por mim. Mas é aquela velha história, velho. Santo de casa não faz milagres. Eu isso é te verdade. perguntei justamente por isso. Porque eu já escrevi, tem algumas coisas escritas que poderiam, já lancei um livro também, enfim, está quietinho aí, mas foi lançado. E aí eu fico pensando, o que vão dizer de mim? Hoje não penso mais, o que me referia ao passado. Dizer, poxa, será que o fulano, o ciclano, meu primo, aquele outro, o que esse pessoal vai falar de mim? Mas você falou muito bem aí, nós temos que levar avante o nosso sonho, o nosso propósito, o nosso dom, e não ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Lembrando que, já que você falou em Jesus de Nazaré, é algo que falam muito, ele também não agradou a todos. Então Isso. não dá para o cara querer agradar 100% das pessoas, que isso é utópico, isso não existe, não funciona. Nós temos que acreditar em nós e saber que mais do que 50%, vamos dizer assim, numa sala com 100 pessoas, se a gente tiver 51 que gostem da gente, já é bom. E se a gente, no final de 100, você já Exato. falou isso agora aí, que é a minha filosofia, se eu salvar, eu costumo dizer isso, numa sala de aula com 40 alunos, se eu salvar uma alma, eu estou feliz, velho.
que esse é o objetivo. Você não consegue salvar Isso. todos. Quando eu digo eu salvar, é ele se salvar acreditando naquilo que nós falamos. É como dizia Jesus, eu não faço milagres. O milagre está em tua fé. Você tem um Exato. livro aí que ensina muita coisa. Não adianta nada a pessoa ler e esperar. Deixa, me manda. Não é assim que Isso. funciona. A Isso. pessoa lê, acredita naquilo e realiza, começa a fazer. Não sei se você concorda Concordo, com essa concordo forma de plenamente. pensar que eu estou lhe colocando aqui agora. Concordo plenamente. E é interessante, professor, que a nossa vida ela é muito cíclica, né? Por exemplo, eu acredito muito nisso. A pessoa que eu era ontem, Totalmente. eu já não sou hoje mais a mesma pessoa, né? E Não, amanhã gente. eu não serei a mesma Como? pessoa de hoje. Então, assim, a vida ela é muito Impossível. cíclica. E o meu livro ele foi Muito escrito difícil. no decorrer de 4 anos. E, para você ter ideia, tem umas peculiaridades engraçadas que tem hora que eu leio algumas coisas que eu escrevi que eu me pergunto assim, que era como se fosse eu dizendo a mim mesmo, mas não acreditando que foi eu que escrevi. Por quê? Porque ao longo dos 4 anos eu passei por situações, por exemplo, que me ensinaram, por exemplo, o que eu teorizei, eu vivi, coisas que eu disse ao longo daqueles 4 anos que eu não diria hoje mais, por exemplo. E aí na correção, às vezes eu mudava, ou algumas coisas eu dizia, não, eu vou deixar isso aqui porque isso fez parte da minha vida nesse momento. Então eu deixei e tal. Então, assim, Olha, somos semelhantes em algumas coisas. Eu leio artigos meus, em alguns blogs que eu tinha, ou artigos que eu encontro vez ou outra aqui, e começo a pensar, onde é que eu estava para escrever isso tudo? Eu não lembro exatamente. Será que eu estava, enfim, abduzido? Onde é que eu estaria? Mas é uma realidade. A gente é, muda com o tempo, a gente melhoramos, muda é com o tempo. verdade, e temos fases. As fases são essas, é quando a gente tem a intuição e começa a escrever todos os dias. Mas, meu caro, tem aqui mais uma perguntinha relacionada aí ao teu Se livro, alguém aí que está na live quiser e fazer pergunta, pode fazer, viu? O professor lê aí e a com gente responde. certeza, com certeza. Então, as pessoas estão entrando, estão dizendo boa noite, alô, como vai? Agora entrou aqui o Wanders, e mais alguns que eu não estou vendo todos, porque nós estamos batendo um papo e eu não quero lhe interromper toda hora. Não. Mas vamos lá. Mais essa perguntinha aqui, professor Richard. O que você diria para alguém? Olha, para fechar o programa de hoje, nós já estamos aqui com 47 minutos. O nosso programa, no geral, é entre 50 e 55 minutos de live. Perfeito. Aqui essa pergunta eu acho que vai ser legal para você fazer o fechamento bem feito aí. O que você diria para alguém que está se sentindo perdido e sem direção na vida? Cara, deve ter milhões de pessoas assim. Eu mesmo me senti na juventude, depois da adolescência, no início da idade adulta, a gente fica meio que perdido, sem saber o que quer da vida, sem saber o que vai fazer. Tá na faculdade estudando uma coisa, pensa que quer outra. Enfim, eu quero agora, vou repetir para ficar claro, não só para você, mas para todos que estão nos ouvindo. O que você diria para alguém que está se sentindo perdido e sem direção na vida, meu caro Richard? Vamos lá. Eu diria o seguinte: primeiro ponto, eu acho que a gente também tem. É interessante refletir que a vida ela é feita de ciclos. Independente de você encontrar o seu propósito, independente de você se estar se sentindo feliz hoje, né? Lembrar que você não é feliz, você está feliz. A felicidade ela é passageira, a felicidade nunca ela é constante. Então é entender que, por exemplo, eu tenho muitos dias também, ainda hoje, confesso ao senhor, que às vezes eu acordo um pouco perdido, um pouco sem saber o que eu preciso fazer e tudo, e questiono determinadas escolhas que eu fiz na minha vida. Então, a nossa vida ela é cíclica, né? E isso é importante demais entender. Por quê? Porque se a gente acreditar que um dia vai encontrar a chave da felicidade e a partir daquele dia você não haverá mais problemas, não haverão mais dúvidas, não haverão mais dificuldades, isso é uma tremenda falácia. Por exemplo, se eu pegar um grande cantor e acreditar que ele faz, sei lá, 15 shows por mês, e os quinze shows ele faz com um sorriso no rosto, como se fosse a melhor coisa do mundo. Não, ele não faz. Haverão dias ruins também, haverão dias que ele não vai querer entrar no palco, que ele queria estar em casa, deitado, descansando um pouco. Você pega um humorista, o cara é humorista, a missão dele é fazer as pessoas rirem. Ele faz 10, 15 shows por dia ou mais, ou por mês ou mais. E você acha que todos os dias ele está com super alto astral? Não. Então, na nossa vida também é assim. Então, qual é a chave para que a gente possa nos encontrar? É a busca por autoconhecimento.
é entender as suas fragilidades, entender as suas fraquezas, entender os seus ciclos, aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar os fracassos que a vida vai nos colocar e aí sermos mais resilientes. Quanto mais eu aprendo sobre mim, mais eu aprendo a ser resiliente, mais eu me comparo menos com o que está fora e vejo o que dentro, o que me farta literalmente para me fazer sair daquela situação. Então, a busca por autoconhecimento. Eu vi uma frase que era muito linda que dizia o seguinte: quanto mais eu procuro a mim mesmo, mais eu encontro a Deus. Quanto mais eu busco a Deus, eu encontro a mim mesmo. Então, a busca pelo autoconhecimento, ela melhora a sua relação com você mesmo, sua relação espiritual e a sua relação com as pessoas ao seu redor. Então, a busca por autoconhecimento é a chave para que você se frustre menos na vida e que você leve tombos épicos, mas se levante com um sorriso no rosto e continue a viver. Meu caro Richard, depois dessa explanação final, quando eu digo final, para hoje, porque eu pretendo que eu vou lhe convidar outras vezes e espero que você mais uma vez aceite o nosso convite para darmos continuidade a esse bate-papo. Numa próxima live, eu quero muito, eu quando estava diretor de cultura do Gabinete Português de Leitura em Salvador, nós fazíamos a cada 15 dias, ou melhor, a cada mês, uma apresentação de um livro que tivesse sido lançado há mais tempo ou não, não importa. Também fazíamos lançamentos lá de livros. E o autor vinha para apresentar o seu livro. Nós pedíamos ao autor que lesse 1 ou 2 capítulos para que ele pudesse comentar sobre aquele capítulo, o que foi exatamente que o inspirou, o que foi exatamente que onde ele encontrou a inspiração para aquilo, e eu pretendo, num futuro, numa próxima live, fazer essas perguntas para você. Hoje quero lhe agradecer, eu fiquei encantado de ouvir, você é um cara que sabe se comunicar, fiquei mais encantado ainda de você ser humilde, de fazer um depoimento que tem o problema do TDAH, que quando criança sofria com esse problema, eu também sofri um pouco com isso, hoje é diferente completamente, hoje professor nenhum te chama de burro na escola, como eu era chamado, porque eu tinha dificuldades de compreender o que estava sendo dito, às vezes tinha mais dificuldade que alguns, aqueles que eram mais rápidos do que eu eram inteligentes, e eu, como era mais devagar, para entender, era o burrinho da classe. Na classe não, era um dos, porque não era só eu. Mas enfim, hoje a coisa mudou, é diferente, e eu lhe agradeço de verdade, velho. Olha, vai ficar gravado aqui, eu vou te mandar também essa live para você poder deixar aí, se quiser deixar no teu canal do Instagram, assim as pessoas poderão assistir lá e cá, e quero pedir aos meus seguidores que sigam o Richard, vão para lá também, que o Richard tem muita coisa linda para mostrar no cotidiano dele, no dia a dia, e informações. E você que está aí seguindo o Richard, venha nos seguir também, para que a gente possa ter sempre mais pessoas interessadas nesses temas. Não é verdade, Richard? Professor, agradeço demais o convite. Olha, se você concordar, fazer o coraçãozinho aí, velho, para que a gente possa pedir a quem está nos vendo que faça aí o print e nos mande esse print aí. Olha, eu não estou te vendo se você estiver fazendo, agora estou vendo o que você está fazendo. Isso, ó, mande para a gente aí um print que nós fazendo aqui o coraçãozinho, porque esse trabalho que nós fazemos aqui, eu estou falando do nosso nome, do Richard e meu, é feito com amor, com carinho e com devoção. A gente não faz à toa, a gente pensa, a gente trabalha, enfim. Um propósito de exatamente. Ajudar as pessoas. E mande aí, Richard, tem uma mensagem de motivação para esse povo todo aí, meu caro. Vai! Pessoal, eu vou terminar com uma mensagem exatamente sobre essa busca incessante do que nos falta, que está fora. Não busque preenchimento no que está fora. Você só vai conseguir amar de verdade qualquer pessoa, você só vai conseguir se realizar profundamente em qualquer coisa que você faça na sua vida, se isso tudo vier de dentro para fora. De fora para dentro, nunca. Sempre de dentro para fora. Então, encontre o que lhe falta para que você possa transbordar na vida das pessoas. Você já imaginou? Só pegue essa metáfora. Pegue 2 copos com água pela metade. Se você não está transbordando, se você não está rico, se você não está cheio de amor e cheio de propósito, se você for tentar dar para alguém, você tira do seu. Mas se você está transbordando, você enche o copo de outra pessoa sem perder o seu. Então, a busca pelo autoconhecimento faz com que exatamente nós possamos transbordar amor, virtudes e outras coisas para que a gente possa
de verdade transformar a vida das pessoas ao nosso redor, sem perder a nossa essência e sem nos perdermos na trajetória. Então, forte abraço, professor, forte abraço, pessoal, Agora, felicidades. Richard, eu esqueci de perguntar onde compramos, onde encontramos, aonde está o teu livro, que O livro livraria, está está na na Amazon, Amazon, é está em algum só tempo? amazon.com.br, digitar lá a parte que me farta, ou no site richardmacedo.com. richardmacedo.com, Maravilha, tá meu caro. lá também o Então, quem site, pode tiver adquirir. interessado no livro, é só seguir o que acabou de dizer o Richard. Richard, meu caro, Parte me beijão no farta, teu meu coração, senhor. muitíssimo Forte obrigado, abraço, velho. Continue assim, felicidade. escreva mais livros Obrigado aí e pelo vamos fazer mais uma convite. live daqui a algum tempo falando mais alguma coisa, tá bom? Vamos embora. Um abraço. Valeu, velho. Um abração.